A notícia de hoje é que o Bruno do Bruno Marrone constrangeu uma repórter da Rede TV e a gente vai ver o vídeo aqui no começo e já já a gente comenta sobre o assunto. Vamos lá? Como assim? Pau. Como assim? Pau. Vocês acharam engraçado? Estão dando muita risada? Vamos ver de novo? Porque se você não riu, talvez você não entendeu a piada. Como assim? Pau. Como assim? Pau. Achou graça agora? É porque não tem. É porque não tem graça. Você não riu. Quem tava lá no camarim não riu. A repórter não riu. Quem tava ao redor não riu. É porque não tem graça. Foi um constrangimento gratuito. A repórter da RTV eu nem conhecia, nem sabia quem era. A repórter é uma trans. E isso nada tinha a ver com o assunto da entrevista ali na hora. Nada. Absolutamente nada. E isso se soma a mais um episódio que o Bruno causa constrangimento em alguém. Eu tô falando desse jeito e você pensa, Dudu, você tem raiva do Bruno? Você não gosta do Bruno? Ei, eu adoro o Bruno Marrone. Eu adoro a história de Bruno Marrone, eu adoro as músicas de Bruno Marrone. É uma das duplas aí que talvez uma das que eu mais ouvi na minha vida. Quando eu começo a me entender por gente, é Bruno Marrone que tá fazendo sucesso ali em 2000, 2001. E aí depois ainda, quando você vai estudando a história, você vê que é uma história de vencedores, né? De garra, determinação, até vencer. E aí eu fico mais fã ainda. Mas uma coisa não anula a outra. Já não é de hoje que o Bruno vem fazendo esse tipo de coisa que a gente olha e pensa, tá errado, cara. Porra, diminui aí, segura a onda. E eu tô errado em falar isso aqui? Não tô. Porque as coisas estão aí, não tem ninguém inventando. Tá aí pra se provar. Ele tá tão errado, mesmo tendo gente que ainda tenta passar um pano pra isso, tenta fechar os olhos pro que realmente é certo, que até o cara reconhece que tá errado, mas tem gente que vai lá e fala assim, não tá errado não, tem que perguntar mesmo, tem que perguntar o quê, por quê, pra quê, qual o sentido? É pra fazer piada? Piada só é piada quando todo mundo ri, ou alguém ri pelo menos. Nenhuma pessoa, nem o próprio Bruno riu disso do que ele falou. Então pra você que já vai defender nos comentários, não, porque o cara só fez uma piada, nem ele achou graça, nem ele acha que ele tá certo. Vamos ver a retratação dele? Eu tô aqui pra pedir desculpa pra Lisa Gomes pelo que eu perguntei pra ela. Fui totalmente infantil. Foi totalmente infantil, Bruno. E a pergunta que eu faço é, até quando vai ser totalmente infantil? Porque a gente lembra de outros episódios que a gente vai comentar já já. Errar, todo ser humano vai errar. Mas os seus erros parecem que sempre são os mesmos. Será que dessa vez é de verdade mesmo? Será que os seus erros mais pra frente agora serão inéditos? Ou serão sempre os mesmos, na mesma linha ali, na mesma camada, pra sempre precisar vir fazer um vídeo de retratação? Fui totalmente inconsequente. Eu quero pedir desculpa, eu acho que não tem como voltar no tempo. E pedir perdão pra ela. Tomara que ela se sensibilize com o vídeo de perdão, que vou ser sincero, me parece sincero o vídeo dele, tá? Tô falando a verdade do que eu tô sentindo no coração, me parece sincero. Tomara que ela entenda isso e desista do processo que ela falou que vai colocar nas suas costas. Porque esse, não sou eu que tô falando isso aqui que eu vou falar, tá? Não sou eu que inventei. Esse crime, se for considerado crime, se for julgado no processo, considerado crime de transfobia, é um crime inafiançável, que pode levar pra cadeia. Inafiançável. Entende isso? Não sou eu que tô falando. Eu pesquisei pra falar isso aqui no vídeo. Então tomara que isso aqui toque o coração dela. Tá? Perdão, Lisa Gomes. Quem é que não se lembra do fatídico episódio lá do Fenamilho, que ele constrangeu o Marrone, o próprio parceiro, em cima do palco, encoxando o cara, bêbado e tudo mais, que depois até ele admitiu mesmo aquilo. Beleza, foi uma coisa isolada? Não foi. Logo após aquilo, um tempo depois, vem a pandemia. E é na pandemia que tudo meio que se revela mais, né? Nas lives, até na época das lives, eu ainda defendia um pouco essas atitudes. Eu falava, não, pô, ele faz isso com o Marrone porque é brincadeira, porque o Marrone aceita, o Marrone é de boa, eles são muito irmãos. Eu já, no fundo, já achava que o Marrone se incomodava com aquilo, mas eu tentava
apaziguar, né? Porque tinha alguém pra apaziguar, era eu. E aí eu tentava apaziguar isso, até quando eu ouvi da própria boca do Marrone que isso é desagradável. Na entrevista que tem aqui no YouTube, no canal, aqui no canal, eu e o Marrone, ele vai e fala, deixa muito claro que ele até atribui a poderes divinos a paciência que ele tem para ele poder lidar com esse tipo de coisa que o constrange, que o rebaixa, para ele poder continuar o seu trabalho enquanto dupla. Então tá, quem quiser ver isso, nada que eu tô falando que eu tô inventando, tá na entrevista com o Marrone também. Lembra também na live que tinha uma mulher lá que eu não lembro o nome agora, acho que ela tava apresentando, e aí ela foi constrangida, ela tava grávida, se eu não me engano também, e ele constrangindo ela com coisas de cunho sexual também. Aí depois no outro dia a mulher soltou uma nota sobre isso. Pô, é algo recorrente. Depois com o Marrone aconteceu mais um monte de vezes, um monte de coisas também, que tem esses cunhos também que não preciso ficar repetindo aqui. Aí recentemente teve que pedir desculpa publicamente no Instagram por fazer uma piada de tiozão, que se faz no WhatsApp e tal, de repente, fica ali, né, entre amigos e tal, jogou no Instagram, teve que pedir desculpa pra 2 mulheres lá, que não tô defendendo mulher nem nada naquele caso, enfim. É que é inadequado. Pega mal, vira uma mancha na carreira. Precisa disso. A gente quer falar do bom trabalho de Bruno Marrone, das músicas, da história, sabe? E não é a primeira vez que isso acontece. É muito ruim. O que eu tô fazendo é ruim até pra mim. Porque sabe o que eu queria? Eu queria encontrar o Bruno. Um dia, igual eu encontrei o Marrone, conversar com o cara, gravar uma entrevista, gravar um papo. Só que aí, como eu sei que nesse meio o ego manda muito, eu sei que eu tô fechando portas aqui com o que eu tô fazendo. Porque eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. O cara nunca vai querer falar comigo por conta do que eu... Ele nunca vai querer falar comigo porque eu tô falando a verdade. Porém, se eu pudesse deixar uma dica, você não tem muitos fãs bons contigo. E eu vou falar o porquê. Eu entro nas páginas sertanejas, tá rolando esse assunto. As pessoas colocam lá até o pedido de desculpa, de perdão. O Bruno admitindo que errou, que não fez certo uma coisa dessa. E as pessoas assim, não, eu passo pano mesmo. Meu pano é cor tal pra passar pro Bruno. O Bruno, ele é uma lenda. Não, ele tá certo, hein? O que tem? Foi só uma pergunta. Mas e aí? Tem ou não tem pau? Isso é fã bom, cara? O fã bom é aquele que é igual um amigo bom também. O amigo que vai lá, bate palma quando você merece, mas faz assim quando você erra. Porque tem que ser sincero. Esse tipo de fã, não tô falando que são todos os fãs não, mas esse tipo de fã, o Bruno deveria virar as costas e nunca considerar esse tipo de comentário. Porque o bom fã é aquele que fala, para, ficou feio. Vamos falar do que nos interessa. Eu sinto muito fazer um vídeo desse. Eu sinto muito a possibilidade de uma porta fechada com um cara que eu sou muito fã, falando da música, falando da história. Mas também não dá pra gente fechar os olhos, fingir que nada aconteceu, que tá tudo certo e que é uma brincadeira. Uma brincadeira que constrange pessoas.